Você sabe o que é ter 12 anos de história com a Irlanda? É o tipo de relacionamento em que você aprende a tomar 1000 xícaras de chá, você aprende a reclamar do tempo em 2 línguas e você gasta muito com o visto. Quer saber mais sobre o processo de cidadania na Irlanda? Então vem comigo que eu vou mostrar como é que foi o meu processo. Se você quiser saber mais, se você tiver alguma dúvida, posta aqui nos comentários, a gente tenta responder. Se eu não puder responder, tenho certeza que alguém que assistiu esse vídeo vai saber. Chegou Termo Cree. Bem-vindos ao Termo Cree, a terra do meu coração. E hoje eu vou falar sobre o meu processo de cidadania. É só esse pouquinho de documento que eu precisei levar no dia da minha cerimônia. O processo hoje é feito online e eu vou mostrar para vocês passo a passo como foi o meu processo. Cada processo é diferente, mas eu vou mostrar as dificuldades que eu tive no caminho e todos os poréns que apareceram para mim. Então, fique ligado e vem comigo. Pegue o seu copo e senta que lá vem história. Antes de começar, eu vou falar para vocês um pouquinho da minha história. Como que eu consegui, por que eu fiz o processo, quanto tempo normalmente leva e quanto tempo eu levei. Cada pessoa é diferente, então cada um vai ter um processo diferente. Eu poderia ter aplicado há muito tempo atrás, porém, é tanto documento, é tanta burocracia que eu acabei deixando de lado. Toda vez que eu começava a fazer, eu largava de mão, porque era muita coisa. E uma pessoa com TDAH, cara, a gente não funciona com burocracia, não. Burocracia pro TDAH é merda, não dá certo, a gente não consegue, não vai pra frente. Tem que praticamente tomar um chute na bunda pra fazer com desespero, senão você não faz. E na época eu não tinha nem impressora, eu dividia apartamento. Era muito mais difícil provar, mandar todos os documentos que tinham para provar. E na época era muita coisa. Eu não lembro direito o que era. Eu não vou focar no que era antes, eu vou focar no que é agora, tá? Porque, ainda bem, a imigração facilitou tudo pra gente. Pelo site, você entra lá, tem tudo explicadinho. Então eu vou mostrar para vocês todo o site. Como muita gente sabe, quando você casa com um irlandês, você pode tirar a sua cidadania com 3 anos de visto de casado. Você precisa estar legalmente aqui e com o visto correto para retirar a sua cidadania por casamento. No meu caso, quando eu fiz 4 anos mais ou menos, que eu pensei em tirar. E, mas chá, com esses 3 anos você aplica a aplicação pro processo de cidadania com casamento. É um pouquinho diferente do processo de tempo morando na Irlanda. No final das contas, eu acabei aplicando por tempo morado na Irlanda, não por casamento, tá? E nesse caso, seriam 5 anos comprovados que você estava morando na Irlanda legalmente. Isso é muito importante falar, porque tem uma calculadora no site que você vai precisar usar e você precisa colocar as datas certinho. O meu visto ia vencer ano passado, em 2024, o meu visto de 5 anos que eu tinha. E eu falei, e agora? Eu posso renovar o visto porque eu sou mãe de irlandeses, então eu falei, vou renovar o visto pelas crianças. Em 2023, eu comecei a aplicar. Mandei todos os documentos, fiz a aplicação e eu paguei 175 euros só para enviar a aplicação. Um dos documentos que você vai precisar é o seu passaporte certificado. Aqui na Irlanda, você pode certificar seu passaporte com um solicitor, um negócio que eles chamam de Commissioner of Peace. Eu achei um Commissioner of Peace aqui na minha cidade, que é o conselheiro, né, da cidade, é counselor. E ela faz de graça. Então, se você tá em algum lugar na Irlanda e você sabe, pode mandar um e-mail para um counselor. Manda um e-mail para um counselor, pergunta se eles fazem. Normalmente eles fazem sim. Dá um Google, vê Commissioner of Peace na sua região. E ela simplesmente, eu levei o passaporte original, eu levei a cópia, eu levei tudo para ela. Ela pegou, assinou, certificou tudo bonitinho, né? E foi de graça. Se você fizer por um solicitor ou um advogado, você vai ter que pagar. E aí eu não faço ideia quanto que é. E acredito que é um valor que varia muito para eu falar aqui também. Foram esses documentos, eu já tinha minha certidão de nascimento
traduzida e certificada. Então, você vai precisar traduzir a sua certidão de nascimento e qualquer outro documento que você tiver que não esteja em inglês. Você vai precisar traduzir com um tradutor certificado. Então, eu fiz o meu já faz um tempão e eles aceitaram essa mesma tradução que eu já tinha antes, né? Quando eu fui casar, eu fiz e eu pude usar o mesmo documento. E depois de enviar os documentos, fechar todo o processo pelo site, eu paguei os 175. E teve uma confusão com o meu visto que ia vencer em junho de 2024. Então, o que eu fiz? Em abril, eu mandei um e-mail e falei assim, olha, a imigração de Kildare, ela falou que poderia estender o meu visto caso eu tivesse aplicado para cidadania. Então, tá aqui o processo, eu apliquei, mandei a confirmação da aplicação. E nessa época, em abril, o processo ficou centralizado, né? Ele ficou online, então ficou centralizado com o Garda Bureau of Immigration em Dublin. E aí fudeu, porque quando o negócio é centralizado, fica lá no centro de alguma coisa, o povo não responde direito. Então, assim, eram respostas automáticas, ninguém sabia, ninguém queria saber, e a única coisa que falavam é você vai ter que fazer a renovação de visto de qualquer forma. Dá um jeito de arrumar 300 conto que você vai ter que renovar o visto como mãe de crianças irlandesas. E foi o que eu fiz. Então, em abril, eu enviei o processo pelo mesmo portal, tá? Saiu super rápido. Quer dizer, rápido não foi, mas considerando, né, o tempo que leva normalmente, foi até que ok. E foi dentro do tempo. Então, assim, eu consegui a minha renovação de visto antes do meu visto vencer. Uma dica. Aqui na Irlanda, faça tudo com muita antecedência. Tudo demora muito, 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 muito para acontecer. Então, faça tudo com muita antecedência, tá? Acabou que eu dei sorte. Alguns dias antes de vencer, me veio o e-mail falando que foi aprovado e que eu receberia o meu cartão que antigamente era o GNIB, né? O cartão de GNIB, agora é o INIS, se eu não me engano. Eu vou dar uma olhada no nome certinho. E aí eu recebi ele e falei assim, bom, pelo menos não vou ter problema com trabalho nem com nada até a cidadania sair. E foi isso que eu fiz. Tive que tirar os 300 euros para poder renovar o visto. Por quê? Você não pode chegar no dia da sua cerimônia com o visto vencido. Você precisa estar com o visto em dia no dia da cerimônia. Se o seu visto tá para vencer, resolve isso. E aí, você aplica. Se der para você aplicar e resolver o visto no meio do processo também, tá tudo certo, como eu fiz. Porém, fique atento a esses prazos, tá? Em novembro de 2023, que eu fiz a aplicação, foi a aplicação e aí em janeiro me veio uma mensagem pedindo mais documentos. O que acontece? Eles pedem documentos dos 5 anos anteriores ao ano vigente. Ou seja, eu mandei documentação de 2002 a 5 anos. 5 anos atrás. Não mandei de 2023. Por quê? Eu não tinha um certo documento para 2023 ainda. Não tinha virado o ano, então não tinha um documento do Revenue, né? Que é onde você tem aplicação de taxas, etc, etc. Como é que fala Revenue em português? Eu não sei. Se vocês souberem, me avisa aqui nos comentários. Eu esqueci mesmo. Então, em janeiro, eles pegaram e me mandaram um e-mail falando que eu precisava comprovar que eu morei aqui em 2023. Ou seja, se você está aplicando no final do ano, dá um jeito de enviar documentos do ano vigente, tá bom? Para isso não acontecer, porque acho que atrasou um pouquinho o meu processo, porque eu tive que enviar documentos e aí levou mais meses para eles verificarem, né? E em abril eu recebi o primeiro e-mail do Garda Vetting. O Garda Vetting é como se fosse eles verificam se você tem algum registro da polícia, etc. Então é pra ver se você foi um cidadão ok, se você não tem nenhuma passagem pela polícia, se você não tem nenhuma condenação, né? E aí foi o primeiro e-mail, são 2 e-mails que você recebe. Muita gente fica muito confuso, eu fiquei na época. E você recebe um primeiro e-mail para o Garda Vetting, né? Que você vai no site da imigração, eles te mandam um link lá, você entra nesse link, você aplica para o Garda Vetting, e aí depois você vai receber outro e-mail com o link para fazer o Garda Vetting em si,
né? Que é um e-mail que é da Garda. Você vai lá, preenche, tem que preencher todos os seus endereços de toda a sua vida. É que eu quero evitar a fadiga. A minha sorte é que eu não sou a pessoa mais organizada, mas por não ser a pessoa mais organizada, eu costumo manter tudo, mesmo que de forma desorganizada, em um lugar. O meu e-mail, tá? Então eu tenho e-mail de bastante tempo, então ajudou para eu olhar e pegar, porque muitas vezes o endereço você não, um endereço antigo você não tinha, por exemplo, o seu AirCode, que é tipo o código postal daqui, o CEP daqui. Porque o CEP é uma coisa bem nova aqui, né? E então eu tive que pegar, colocar o endereço no site do AirCode e ver qual que é o AirCode desse lugar que eu morei antes, tá? E foi o que eu fiz. Preenchi, era endereço pra caralho, porque eu mudei pra cacete já. Não sou a pessoa que mais mudou. Então, assim, isso vai te dar um trabalhinho chato pra fazer. Então, já se prepara, já organiza, coloca aí numa planilha que quando chegar o seu Gardaverting, você já tem tudo ali. É só dar um Ctrl+C, Ctrl+V e mandei o Gardaverting. E aí, cara, mais chá, mais chá, mais chá, mais chá. De cadeira. E todos os dias você olhando o portal do Gardaverting para ver se o negócio já teve alguma atualização. E são vários processos, né? Quando chega lá que o processo foi, que terminou, que foi visto, né? Aí você fala assim: ah, ótimo, agora deu. Você vai saber se passou ou não? Não, não vai saber. E aí você fica naquela tensão, né? Será que passou? Será que deu algum problema? Meu Deus, será que eu vou receber a carta com a confirmação de que eu posso tirar a cidadania, etc, etc. Então, assim, são alguns meses de ansiedade. E nesse processo, acho que foi em maio. Aí, em abril, no começo de abril, eu apliquei pro Gardavet em si. No final de abril, o começo de junho, terminou e eu recebi a carta pro pagamento no dia 1º de julho. E eu costumo dizer que é o boleto mais caro que você quer receber. Porque são 950 euros que você precisa pagar para confirmar que você quer participar da próxima cerimônia. Era para ter uma cerimônia em setembro. Eu paguei dentro dos 10 dias que pede na carta. Ele vai te pedir 10 dias da carta para você fazer o pagamento de 950, né? A minha sorte é que eu vim juntando dinheiro. Já fazia muito tempo para isso. Então eu tinha ali um pocket no Revolut que eu ia juntando, que eu ia jogando dinheiro ali toda hora, né? Por muito tempo. Então era pouquinho dinheiro, mas eu consegui acumular o suficiente. Acabei também precisando de ajuda. Então, uma amiga muito querida minha me ajudou a completar, né? E assim, não era o valor inteiro, mas era uma parcela. E eu consegui pagar dentro dos 10 dias. Eu falei assim, até dá pra eu juntar esse dinheiro, mas vai demorar mais que 10 dias e tal. E os meus pais estariam aqui em setembro. Então eu falei assim, eu quero muito participar da semana de setembro, porque os meus pais vão poder estar aqui. Mas acabou que eu paguei dentro dos 2 dias e eles não me chamaram pra cerimônia de setembro. Fiquei bem decepcionada, assim, e toda hora eu entrava no site pra falar, gente, quando é que é a próxima cerimônia? Eles demoram pra caralho pra colocar a próxima cerimônia. E quando eles colocaram o dia da cerimônia, da próxima cerimônia, acho que seria dia 2 e 3 de dezembro, são poucas semanas antes que isso acontece. E tem um grupo no Facebook muito, muito, muito maravilhoso. Aquele grupo é, assim, a salvação de todo mundo que tá aplicando pra cidadania. Super recomendo se você for aplicar. Entra lá, você vai ver todo tipo de cenário. As pessoas ajudam demais. O Fernando, que eu acho que é o moderador lá, ele é assim, é uma pessoa fantástica. Ele vai direto pro céu. Eu vou colocar o grupo do Facebook aqui na descrição do vídeo, tá? Então vocês ficam, se vocês precisarem, vão lá na descrição do vídeo e entrem nesse grupo se vocês estiverem aplicando, tá? E então toda hora a gente entrava, eu entrava no grupo, eu entrava no meu e-mail, etc, pra ver se tinha, porque toda vez que acontecia alguma atualização, a galera postava lá. E quando postaram que foi marcado, eu falei, nossa, será que agora que vai? Porque você não é garantido que você vá participar da cerimônia. Você pagou, você vai ter cidadania, mas não é garantido que você vai participar da próxima cerimônia. E eu já tava nervosa, porque eu falei assim, eu não participei da outra, né? E eu paguei dentro do prazo, etc. Então não é realmente garantido. Eu olhava o meu e-mail, cara, acho que umas 2 vezes por dia. Por dia. Até que eu recebi a confirmação de que o convite, né, da cerimônia
Então, você recebe o e-mail do convite da cerimônia, você precisa clicar no link, você precisa confirmar que você vai participar, né? E você precisa preencher, né? Você precisa imprimir um papel e você precisa preencher, assinar, né? E tudo isso eu vou mostrar, tá? E aí você recebe lá a confirmação de que você confirmou e você foi convidado, etc. E você precisa levar o convite no dia. Ninguém olhou o meu, mas pediram pra levar, levei. Eu ainda tenho esse folderzinho aqui com tudo que eu levei comigo no dia. E aí dá tempo, obviamente, de você comprar uma roupinha bonitinha, né? E eu comprei a minha roupinha pela Shein e quase tomei no cu, porque a roupinha demorou pra caralho pra chegar. Mas chegou a tempo. Então eu fui com um vestidinho verdinho, assim, toda verde, toda Irlanda, toda linda, maravilhosa. Eu amei. A menina no dia da cerimônia até falou assim: adorei seu vestido. Eu falei assim: tinha que ser, né? Você vai na cerimônia, você senta lá, você ouve o discurso, daí, assim, é uma bagunça na hora de fazer o juramento, né? Que você tem que fazer o juramento de fidelidade do país. Concentrate, everybody, concentrate. I, of, having applied to the Minister for Justice for a certificate of naturalisation, solemnly declare my fidelity to the nation and my loyalty to the state. I undertake to faithfully observe the laws of the state and to respect its democratic values. Congratulations, everybody, you're now Irish citizens. I invite you to sit down again just for a few final moments and bear with me. I'd just like to say that today marks the end of your migrant journey and the start of your new life as Irish citizens. Ireland welcomes. Todo mundo levanta e fala junto. E aí tem umas partes que você tem que falar o seu próprio nome, seu endereço, etc. E toda aquela multidão de gente falando junto coisas diferentes. É uma lindeza. Mas foi bonitinha, a cerimônia foi bonitinha, foi bem rápida, foi menos de uma hora, né? Eles acho que iam fazer 4 cerimônias no dia 2, se eu não me engano. A minha cerimônia foi em Killarney, em Kerry. Muita gente tem a cerimônia em Dublin agora também. Killarney, né? São 3 horas daqui, de onde eu moro. Vá cedo. A gente saiu de casa meia hora antes, assim, do ETA, né? Que tava pedindo pra chegar lá 1 hora antes, porque eles pedem pra você chegar 1 hora antes pra registrar. E a gente saiu daqui 20 minutos antes pra poder chegar lá ao meio-dia. 30 minutos antes pra chegar lá ao meio-dia, né? Os 10 minutos que comeu aí foi que a gente parou no posto de gasolina, abasteceu, pegou um café e tal. E aí foram uns 10 minutos que a gente perdeu, mas a gente tava com tempo. Chegou em Killarney, um puta de um trânsito. Killarney é uma cidade bem pequenininha. Eles resolveram fazer um evento pra sei lá quantas mil pessoas, né? Em um dia. E aí eles fecharam um monte de rua também pra ajudar. Ou seja, a gente chegou lá, eu acho que faltavam 20 minutos pra cerimônia começar. Ou seja, era pra eu ter chego meio-dia, eu cheguei meio-dia e 40. A minha cerimônia era pra ser a 1 hora. Sorte que assim, eles deixaram, não teve problema nenhum nesse sentido. Demorou muito, a gente levou 1 hora pra chegar, pra quando a gente chegou em Killarney, pra chegar no lugar, achar um lugar pra parar. E, né, quando foi andar, porque a gente parou longe pra caramba, e fui andando, assim, e já suando, porque eu comecei a acelerar o passo e tal. Cheguei lá e tal, eu entrei, a sorte que eu cheguei 40 minutos atrás, então não tinha mais fila nenhuma, então eu só
fui, achei o lugar, papá, registrei e foi super rápido. E não precisei ficar esperando 1 hora. Assim, não tô falando pra vocês fazerem isso, tá? Mas pra mim acabou que deu certo. Mas poderia não ter dado, entendeu? Então saiam muito cedo. Se puder, fique na cidade, alugue um hotel, enfim. E do processo do dia da cidadania até chegar o certificado, porque não, você não recebe o certificado no dia da cerimônia, tá? Eu recebi o meu certificado, foi dia 2 de dezembro, eu recebi o meu certificado no final de janeiro. E, assim, foi a coisa mais feliz da minha vida. Eu recebi o certificado, sou irlandesa, finalmente vamos para o passaporte. Mas essa é uma história para o próximo vídeo. Então vamos lá, que eu vou mostrar para vocês exatamente como que é o processinho, né? Eu vou... Então, vocês podem ver aqui, este é o site da irishimmigration.ie, tá? Você vai entrar aqui e você vai apertar em Get Started. De Get Started, você pode aplicar aqui, ó, Becoming a Citizen. Mas antes de aplicar aqui, vai aqui do ladinho, bem aqui, tá? Residency Calculator, tá? Quick Links, Residency Calculator. Então, você vai clicar em Residency Calculator. E aqui, bem aqui, tá vendo? Ele vai... Tem todos os guias aqui, tá? Você pode traduzir o browser como, né? Se você precisar fazer, você traduz o browser. O browser normalmente tem essa função. Basicamente, você coloca o seu nome, a data, tá? Da sua aplicação. Aí, de novo, aqui, ó. E isso deve ser antes da sua permissão atual expirar, tá? Então, eu coloquei a data que eu comecei a aplicação, que foi no mesmo dia, tá? Eu não coloquei a data que eu paguei, eu acabei colocando a data da aplicação do dia, porque foi o dia que eu comecei a aplicação, tá? Daí aqui você fala assim, cheque se você tem suficiente residência reconhecível, tá? E aí aqui você tem a opção de residência por residência, né, no estado, por morar no estado, ou se você tem residência por casamento ou civil partnership, tá? Que é 3 anos e 5 anos. Então, 5 anos aqui, 3 anos aqui, tá? Eu apliquei aqui, residência no estado ou no país, né? E aí ele tem aqui os dias que você precisa ter, né, nos últimos 9 anos, tá? Isso aqui é um guia, tá? Então aqui você vai começar da sua estampa mais antiga. A minha estampa antiga era a Stamp 2. Porém, a Stamp 2 ela não conta para a cidadania, então eu não coloquei, né? Eu coloquei simplesmente o meu primeiro estampa 4, eu olhei no meu passaporte antigo, eu vi as datas, então assim, mantenham todos os seus documentos, especialmente os documentos, a carta que você recebe da imigração com as datas de visto, né? E se você tiver um passaporte antigo que você tinha o carimbo, tá lá também. Então eu olhei no passaporte a data de começo, a data de fim, aí eu coloquei o segundo, o terceiro e o quarto, que no meu caso era isso, tá? E aí você seleciona o tipo de visto, no meu era o 4, tá? E aí ele vai te dar os dias dessa estampa aqui, tá? Eu tive um gap entre a primeira e a segunda, porque teve não foi a primeira e a segunda, não, foi a segunda e a terceira. Porque eu engravidei, tive a nenê na época que eu tive que renovar, e eu não consegui ir lá. Então, assim, acabou que ficou um tempo, mas eu avisei e tal, então não teve problema nenhum. Eles renovaram, porém as datas aqui teve um gap, mas não foi um gap muito grande. Enfim, ele vai te dar aqui os períodos, você vai clicar calcular, tá? E aí, se você tiver menos de 5 anos, ele vai te avisar aqui, né? E no meu caso, tava tudo certinho, as datas me deu o tempo certinho, e você vai fazer o quê? Você vai imprimir essa página, tá? Você pode dar um print e aí salvar como PDF. Porque você não precisa mais imprimir, você não precisa mais ter no papel, tá? Eu vou cancelar aqui. Então, o papel não é realmente mais necessário. Guarde esse papel com você, né? E aí você vai aqui, quando você clicar em Get Started e clicar em Becoming a Citizen,
você vai vir para esta página aqui, tá? E aí, você vai ler tudo, por favor, leia tudo, porque ele vai te dar todas as informações certinhas, que ele vai dizer o que é a cidadania por naturalização, tá? E aqui vai te dar quem é elegível para a cidadania por naturalização. Então, você vem aqui, você é um adulto e tem vivido legalmente na Irlanda por 5 anos. Você tem que ter acima de 18 anos. Você tem que poder provar a sua identidade, ou seja, ter os documentos certinhos de foto, etc. E você precisa ter as condições de residência, tá? Então, você precisa ter vivido na Irlanda por 1 ano contínuo, exatamente antes de você aplicou, ou seja, 1 ano antes de você ter aplicado, você precisa ter vivido na Irlanda pelo ano inteiro, tá? Você pode ficar fora por 70 dias durante esse ano, né? E com 30 dias em casos de excepcionalidade, né? Então, assim, caso você foi viajar, sei lá, passou uns dias né, sei lá, passou 2 semanas fora, etc, tá tudo certo. Agora, a não ser que passe de 70 dias. Passou de 70 dias, já não é considerado esse ano contínuo. Então, assim, espera outro ano para aplicar. Você precisa ter prova de residência na Irlanda para todos os anos, tá? Então, a prova, você precisa ter o tipo de prova que eles pedem, uma por cada ano, ou no caso seriam 2, mas isso daí eu vou explicar. Você precisa ter a intenção de morar na Irlanda depois que você se torna um cidadão. Você precisa estar disponível para atender a cerimônia e fazer a declaração de fidelidade, e você precisa ser uma pessoa de bom caráter. Ou seja, você não pode ser um terrorista. Então, você passou esses requisitos, né? E você vai descer aqui no site e você vai fazer aqui, ó, como aplicar para a cidadania por naturalização. Aplicação online. Antes de você clicar aqui, dá uma olhadinha, tá? Então, assim, tenha certeza que o seu formulário está completo. Você não vai conseguir passar se não estiver completo. Então, assim, o bom do online é que é isso. Você não acaba não mandando ele se não estiver completo, né? Porque o sistema não deixa. Então, verifique que você tenha prova de identidade e você tem que ter a prova de residência, tá? Os documentos que você fizer o upload, eles têm que ser uma cópia verdadeira, certificada, tá? Por um solicitor, commissioner of oaths, ou peace commissioner, or notary public. No meu foi um peace commissioner. Se a aplicação baseada em casamento, tem outras coisas aqui, tá? Né, tenha certeza que você tem todos os documentos para a sua aplicação ter sucesso. E tenha o FII de 175 euros que tem que ser pago antes de você da sua aplicação até ser enviada. Então, se você descer aqui em Relevant Links, você vai clicar em Citizenship Guidance Document. Citizenship Guidance Documents, ele vai te mostrar como submeter os documentos e cada documento, quanto que vale cada documento, tá? Então, você vai aqui, ó, prova de identidade, tá? Então, quais são os pontos, tá? Você precisa atingir 150 pontos, tá? Ou seja, cópia colorida e certificada da página de biométrica do seu passaporte dentro da data. Isso daí já é o suficiente para atingir os 150 pontos, tá? E aí aqui você lê o resto. Se você não tiver este documento, vão ter o resto. E talvez você precise de mais de um documento, tá? No meu caso, só esse documento aqui eu tinha. Então, eu já atingi os 150 pontos necessários para provar a minha identidade. E aí aqui você precisa da prova de residência. Para ser elegível para a cidadania irlandesa, você deveria demonstrar que você tem
que você é residente na Irlanda pelo período pelo período inteiro antecedente à aplicação e pelo período que totaliza 4 anos dos últimos 5 anos, dos últimos 8 anos antes disso. Então, assim, do ano passado, do último ano, né, de um ano para trás, antes disso, né, sem contar o último ano, eu teria que ter os 4 anos dos últimos 8 anos vivendo na Irlanda. Para ajudar você com a aplicação, a gente desenvolveu um scorecard, né, que é um sistema de pontos, e você precisa providenciar um tipo A, que é essa tabela aqui, tipo A, e um tipo B para cada ano. Então, para a residência, você precisa mandar um de cada para cada ano, tá? O tipo A valem 100 pontos e o tipo B valem 50 pontos, ou seja, você vai atingir 150 pontos para cada ano, ok? Então, você tem esse documento aqui. Quando você trabalha na Irlanda, você vai no site do Revenue e esse documento, ele é todo final de ano você vai ter esse documento, tá? Então, todo ano você vai lá e você vai no Revenue e você vai ter um documento chamado Employment Details Summary, ou seja, um EDS, ou EDS, né? Você vai clicar lá e você vai ver o meu documento e você clica lá para fazer o download, né? E guarda esse download. Põe tudo numa pastinha. Tudo isso no computador. Então, assim, você não precisa imprimir nada, tá? Pega lá o seu Employment Details Summary, ou se você não tem, se, por exemplo, antes que o Employment Details Summary existia, a gente tinha um documento chamado P60. Então, se for o caso, você tem o seu P60 que você pode aplicar, tá? Se você ficou um tempo sem trabalhar, por exemplo, você não trabalhou em 2 anos desses anos, então você vai lá no Social Welfare, né, do Department of Social Welfare, e você vai ter lá o seu statement, né, que seria praticamente um documento. Então, você vai no site do Welfare e você vai aplicar e você vai pegar um statement do ano que você precisa. Coloca lá do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro do ano que você precisa e você pode enviar esse documento. Eu tive anos que eu não trabalhei, que eu estava somente no benefício, né? E aí eu precisei, foram 2 anos que eu precisei pegar este documento aqui, tá? Ou o State Bank Statement. Eu não esqueci como é que fala isso em português agora. Mas é tipo o documento que mostra todas as suas transações bancárias, tá? E aí você precisa de um documento do tipo B, né? Ou seja, eu mandei este e este, tá? Este quando eu tinha para aquele ano e este quando eu tinha para aquele ano e não tinha esse aqui, tá? Então você precisa do tipo B. Você pode enviar um Credit Card Statement, que seria o statement do cartão de crédito, se você tiver. Você pode enviar um contrato de aluguel, né? Você pode enviar se você tiver mortgage, que se você pagar o financiamento de casa, você pode enviar o documento anual. Você pode enviar uma conta de telefone, uma utility bill, que seria, por exemplo, gás, energia, qualquer internet também você pode utilizar como utility bill. Tá? Ou você pode usar Medical Practitioner Employment History se você for um Medical Practitioner. Tá? Então, eu enviei, normalmente foi o Employment Details Summary e Utility Bill. Então, esse guia você acha aqui. Citizenship Guidance, Relevant Links, tá? E onde nós vamos agora? Nós vamos aplicar. Você vai clicar em Portal Online. Você vai vir para esse site aqui, inisonline.jas.ie, e você vai fazer você vai se registrar aqui. Como eu já sou registrada, quando você se registrar ou fizer o login, você vai cair nesta página aqui, tá? E aqui você vai aplicar
Aqui você tem aplicação para permanecer no estado, aplicação para entrar no estado, aplicação para naturalização, essa aqui que nos interessa. E lembra que eu falei que eu precisei aplicar para o meu visto? Então, para renovação de visto, você aplica aqui também, que agora é também online. Então, você vem aqui e aplica aqui, tá? Esse aqui é somente para o ucraniano, então, no caso, seria aqui. Mas o que nos interessa neste momento é a aplicação para naturalização. Quando você abrir esse aplicação para naturalização, você vai ter 3 opções, tá? E o primeiro que a gente vai usar é a aplicação para a cidadania. Então, vamos lá. Eu já tenho a minha que eu já fiz, ela tá aqui, tá? Porém, eu não vou usar ela porque tem dados pessoais, tá? Eu vou fazer aqui sem salvar, tá? Então, a gente vai aqui, ó. Você vai clicar esta aqui para você dizer que você entendeu a informação que foi dada, né? E aí ele vai te pedir a categoria da aplicação. Então, no meu caso, é aplicação por uma pessoa de uma pessoa adulta, né? E seria neste caso aqui, tá? Aplicação baseada em, no meu caso, era essa daqui, não é mais, então eu vou fazer aplicação por residência, porque eu estou aplicando por morar aqui por mais de 5 anos, tá? Aí ele até te dá aqui novamente aquela listinha de documentos, aquele documento que tinha com as listas que a gente acabou de ver. Você pode clicar aqui que ele vai te dar aqui, tá? Eu não vou salvar, eu vou passar aqui no próximo. Aí você precisa dar um clique no privacidade de informação, né? Clicar aqui. E aí você escolhe se você está aplicando como aplicante ou um guardião de um menor, tá? Seria o meu caso. Eu não estou aplicando por ninguém, eu estou aplicando para mim. Né? E aí você vai preencher o nome, sobrenome, né? O meu nome e sobrenome eu preenchi aqui e eu coloquei meu nome de solteira na época, porque eu ainda uso meu nome de casada e não vou tirar por causa das crianças. Você vai colocar o país de nascimento, né, feminino, masculino ou outro, sua data de aniversário, o seu estado de relacionamento. No meu caso, tá? Eu coloquei aqui, ó, como divorciada. Apesar de não ser divorciada ainda, eu coloquei como divorciada porque não tem separada. Porque eu estou separada, o divórcio no papel não saiu. Então, se você está na mesma situação que eu, está separada, mas não está divorciada, você clica aqui, ó. Tá? O seu número do PPS, a nacionalidade, Brasil, o número do seu passaporte, o passaporte, né, o país que foi, que o seu passaporte foi tirado, no caso Brasil também, e a data de validade do seu passaporte, tá? O seu endereço, o país, né, do endereço, que são as informações de endereço, e-mail, telefone, né? E aí aqui, ó, detalhes da imigração, isso aqui eu fiquei meio confusa. Então, Person ID, eu não tenho, né? Na época eu fiquei assim, ué, onde é que tá isso? Fiquei procurando, mas aqui eu deixo em branco, tá vendo? Então, se tivesse aqui escrito, se você tem um, você pode deixar em branco. Por exemplo, se você tem essa estrelinha aqui, é porque é obrigatório. Mas se você não tem, esse aqui você deixa em branco, tá? Aí você coloca aqui a data de que você chegou na Irlanda, eu coloquei, tá? Antigo Departamento da Justiça, eu não tinha esse aqui, o que eu tinha era esse aqui. Que no caso, o IRP, que é o novo documento, tá? Não é INIS, é IRP. E no meu caso era o GNEB, então eu botei aqui o número do GNEB. Na época, né? Agora é diferente, eu tive que mudar durante o processo, quando esse processo que tava rolando. E aí você vai colocar aqui, ó. Se aqui eles vão te perguntar se as condições de residência, se elas foram concluídas, né? Se você tem as condições de residência. Então, você vai colocar aqui, ticando essa caixinha, você confirma que a residência e permissão, eu tenho permissão de extens, de permissão, visto para permissão online de residência, e eu verifiquei lá naquele checker que a gente fez de primeira, tá? E que eu estou com todas as datas certinhos e eu, né, tive o tempo certinho de estadia aqui, tá? Aí ele te pergunta aqui, você está aplicando como um adulto dependente?
né? Que seria alguém entre 18 e 23 anos que precisa dos pais para acomodação. Ou seja, uma pessoa entre 18 e 23 que ainda mora com os pais, né? E que ainda precisa que os pais ajudem a bancar, se você estiver numa faculdade, etc. No meu caso era não. Aí aqui, você já foi em algum momento que você esteve no estado asilado, né? Uma pessoa que veio em busca de asilo? No meu caso era não. Se você precisou de asilo, né? No meu caso, não. Você tem um status de refugiado? No meu caso, é não. Você esteve fora do estado por mais de 70 dias por ano, em qualquer um dos anos dos últimos 5 anos? No meu caso, também foi não. Tá? Você tem a pretensão de, depois da naturalização, ter a sua residência principal na Irlanda? No meu caso era sim, tá? Você já aplicou para a cidadania irlandesa antes? No meu caso era não, porque cheguei a começar, mas não apliquei em si. Aqui é praticamente, você já aplicou e foi rejeitado? Ou não deu continuação no processo? Se você aplicou em si, eu não cheguei a aplicar. Eu comecei a juntar os documentos e tal, mas não cheguei a aplicar. Então aqui era não, tá? E você vai precisar fornecer 3 cidadãos irlandeses como referência, tá? Então seria uma referência de pessoal, né? Pra ver se você é uma pessoa que, né? É legal. Você não faz muita merda. Se as pessoas acham que você é uma pessoa que merece ficar aqui. No meu caso, as 3 pessoas que eu coloquei não receberam nenhuma ligação, tá? Porém, o meu ex-marido recebeu uma ligação de uma pessoa que colocou o nome dele no formulário. Então, assim, eu acho que depende muito da pessoa, depende do seu, né? Eu não sei se é sorte, o que eles fazem. Tá? E aqui você vai clicar Next. Como eu não fiz nenhum deles, eu vou fazer o seguinte. Então, você vai vir para essa página aqui. Aqui eu tive que abrir da minha aplicação mesmo, porque eu não ia ficar preenchendo de novo tudo lá. Então, eu vim na minha aplicação mesmo. Aqui não tem dados pessoais, então eu posso mostrar, tá? Então, aqui é o background. Então, você vai responder umas perguntas bobinhas aqui, mas tem que responder, né? Você já cometeu alguma ofensa contra o estado da Irlanda ou em algum outro país, né? Você já teve... você já cometeu alguma fraude, né? Alguma pessoa, estado, etc. Você já teve alguma convicção, como é que fala? Você já foi processado? Esqueci. E aí você coloca assim, não. Responde as perguntas aí, eu não vou ler todas quando você chegar e você vai olhar e responder, né? E aí aqui você vai ter os documentos. Você precisa colocar os seus documentos, tá? Documentos de suporte, tá? E essa parte aqui eu quero chamar atenção para uma coisa, tá? Aqui, ó, importante. Páginas múltiplas devem ser combinadas em um documento só. Eles só aceitam documentos PDF, JPEG e todos precisam ter menos de 5 megabytes, tá? Então, o que acontece? Como você, por exemplo, tira uma cópia ali da sua, sei lá, da sua carta de motorista, ou GNB Card, por exemplo. Você vai tirar uma foto da parte da frente e uma foto da parte de trás. E nesse caso, você teria 2 documentos, né? 2 arquivos. Você precisa colocar eles em um arquivo só. E esse arquivo precisa ter menos de 5 megabytes. Então, no meu caso, como eu tirei com a minha câmera, a câmera é boa, acabou que ficou um arquivo com mais de 5. Então, o que eu fiz? Eu combinei os arquivos, isso daí eu sabia fazer, mas se você não sabe fazer, aqui eles te dão um guiazinho aqui, tá vendo? Você clica aqui e você pode fazer. E esse aqui eu achei bem interessante, que é o para você diminuir o tamanho do arquivo, tá? Então, você usa esse site aqui, você joga o seu arquivo lá e ele vai reduzir o tamanho do arquivo para você conseguir fazer o upload deles no site, tá? E outra coisa muito importante, como você vai nomear o arquivo, tá? Então, se você, por exemplo, tá aplicando para casamento e você precisa aplicar documentos do seu marido, da sua esposa, você vai precisar colocar, por exemplo, se você vai colocar o seu passaporte, você vai colocar somente passaporte, como eu fiz aqui, ó.
tá? Se você tá colocando o passaporte do seu marido, você vai colocar assim, ó, o nome da pessoa e passaporte, tá? Então, a nomeação faz muita diferença, tá? Então, aqui no caso, eu coloquei o meu passaporte, o meu GNB, né? E aqui, ó, tá vendo? Para o ano de 2018, eu coloquei o Statement do Social Welfare, que seria dos meus benefícios, porque eu não fiquei empregada nesse ano, e uma Utility Bill. Aqui a mesma coisa para 2019. Então, foi assim que eu fiz. Eu coloquei o nome Social Welfare Statement 2018, Utility Bill 2018. Tá? E aqui eles vão te fazer assim, ó, que tipo de documento? Prova de identidade. A descrição do documento, tipo, qual documento você está usando? O passaporte, o GNB Card, qual que você está usando aqui? O documento do Social Welfare, o que você está usando aqui? Uma Utility Bill. E aí você vai colocando, né? Eu coloquei. O que eu fiz? Eu abri uma pastinha e nessa pastinha eu coloquei, né? Eu coloquei lá o ano. Eu abri subfolders, né? Pastinhas e coloquei cada ano, eu ia colocando o documento lá. Porque quando eu precisei para ficar reduzindo o tamanho, etc., era mais fácil se eu tinha ele dentro da pastinha do ano. E aí, quando eu fiz o upload, já tava tudo lá certinho, organizadinho para mim. Eu só precisei fazer o upload certinho. E já fui trocando o nome enquanto eu ia arrumando o documento, né? E tudo dentro da pastinha ali com o nome. E você nomear desse jeito ajuda até pra organização. Então, eu acho que isso aqui faz uma diferença gigante pra gente não ficar todo overwhelmed, todo confuso na época. Na hora que você tá fazendo, tá? Então, eu fiz, ó, tá vendo? De 2018 até 2022. E quando eu recebi aquele e-mail pedindo para submeter de novo, aí eu precisei fazer o de 2003, né? E aí, nesse caso, eu não coloquei o nome aqui, porque eu recebi o e-mail lá, falei assim, vai qualquer coisa que eu tenho. Coloquei uma utility bill, que seria, no meu caso, a televisão, né? Que na época eu tinha, hoje eu não tinha mais. Hoje eu não tenho mais, né? Que é internet e televisão, que seria Sky. E aí que eu acho que foi a de energia que eu coloquei também. Eles pediram uma só, mas no caso eu acabei colocando duas, porque eu fiquei, velho, eu não quero mais receber esse e-mail, não. E outro, o meu IDS, né? O Employment Details Summary de 2024, tá? E é isso daqui tudo aqui certinho. E aí você vai next. E aí que eles vão pedir para você confirmar a declaração, né? E next. E aqui você tá dizendo, né, que você clicando no botão submeter o formulário, você confirma que a informação está certa, você vai receber um e-mail de confirmação, né, de tudo. E quando eu fiz isso aqui, que você vai ser pedido para pagar os 175. Eu não tem nem como eu entrar agora aqui, tá? Mas quando eu entro aqui nos meus forms, eles estavam aqui, ó. Draft, que é quando você começa, mas você não termina a sua aplicação para qualquer coisa. Submetido, que seria o que você enviou, mas ainda não foi processado. Aqui, quando eles processam e precisa de informação, tá? E aqui, quando eles processaram e passaram a sua informação e tá completo, tá? Né? E aqui que você vai pagar os 950 euros, tá? Você precisa colocar de novo, quando você for pagar os seus 950, você precisa novamente pagar, você precisa novamente postar os documentos, né, que seria o IRP, para eles verem se não venceu, se você ainda tá com ele, né, em data, e se o seu passaporte também, tá? E aí você paga lá os 950 e pá! E aí o seu documento vai estar aqui, a sua aplicação de pagamento vai estar aqui, né? E aqui também tem o e-vetting, né? Que seria o Garda Vetting, que a gente fez também. Vem tudo aqui certinho. Esse daqui é o site daquele primeiro e-mail. O primeiro e-mail você vai aqui, né? Aí o segundo e-mail é no site da Garda, tá? O que eu vou fazer aqui eu vou mostrar os e-mails que eu recebi. Esse aqui. Então, tá? Esse aqui é o e-mail de confirmação. Obrigada pela aplicação de naturalização recebida no dia tal. Então, assim, fica com esse e-mail, guarda esse e-mail direitinho, porque ele é a comprovação de que você fez a aplicação, submeteu a aplicação e o número da sua aplicação, tá? Volta aqui. Aí, você vai receber o próximo e-mail, é o e-vetting, tá? Que
vai estar aqui tudo certinho. E aí você vai colocar aqui, vai colocar o e-vetting form, né? Aqui é quando você submete o e-vetting, ele é recebido, então tá aqui, tá vendo? Eles também mandam a informação toda certinha. Tá vendo? Vou até colocar aqui, ó. Tá vendo esse número aqui? É o mesmo desse número aqui, tá? Então, esse aqui é todo pelo site da imigração. Aqui é o que eles informaram que eu paguei, o certificado, né? Quando eu recebi a carta, né, avisando que eu fui aprovada, eu recebi e precisei pagar. Fiz lá, paguei aqui, né, o certificado, o valor do certificado. E aí eles me mandam um e-mail informando que eles receberam, tá? E aí você recebe um segundo e-mail alguns dias depois, né? Na verdade, ó, tá vendo? Ele foi processado em agosto só. Então eu recebi aquele e-mail assim que eu paguei como se fosse um recibo, vai. E aí eles só me avisaram que processaram ele no dia 16 de agosto. Então demora bastante também. Então você recebe 2 e-mails para avisar da parte do seu FII, né? Que você pagou os 950. E aí, no dia 7 de novembro, eu recebi o convite para participar da cerimônia, tá? E aí eles vão pedir para você ir aqui e falar assim, ó, responde clicando sim ou não. E aí você vai clicar sim, vai no portal deles, faz tudo o que tá pedindo direitinho. E aí você recebe um outro e-mail confirmando a sua participação. E você precisa imprimir o convite, tá? E levar no dia. Eu cliquei, né, yes, né, vou participar e tal, e coloquei lá no meu calendário bonitinho, dia 2 de novembro, dia 2 de dezembro, uma segunda-feira. Bom, praticamente foi isso daí que eu fiz. Se vocês acham que eu esqueci alguma coisa, me avisa aí, mas acredito que eu fui com o processo inteiro, eu passei pelo processo inteiro. Bom, eu vou colocar aqui a timeline, né? Praticamente o tempo que tudo aconteceu para vocês. E bom, essa daí é a timeline. E agora eu prometi que ia mostrar o site novo. E eu vou mostrar o site novo para vocês, tá? Aqui, ó. Esse é o site novo, tá? E você vai entrar ali, vai fazer o login ou registrar, como normal, né? Faz login, registra. E abre aí. E aqui você tem a primeira página, que é a página onde estão todas as informações ali. Aí vocês têm mensagem, caso você tenha aberto uma query, alguma coisa. E aí você vai em status e Residence Applications. Aí tá aí a minha aplicação, né? A data que foi criada, os estágios da aplicação, né? A aplicação está completa. E se você botar o mouse ali no izinho, você vem com todos os estágios, né? O estágio detalhado. Teve uma época que estava como esperando a cidadania, esperando a confirmação de cidadania, que foi o último que estava. E as datas que foram modificadas, né? E o número da aplicação, e não vai ter mais nenhuma informação ali. Não vai ter nenhuma mais informação ali. É praticamente para você checar o status, né? O estágio da aplicação. Esse site ele só veio, só começou depois que eu já estava no final da minha aplicação. Então não fez muita diferença para mim, não. E é isso aí, galera. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, coloca aí nos comentários, eu vou responder todos. E não se esqueçam de dar o like, por favor. O YouTube ajuda muito no YouTube, no logaritmo do YouTube. E se você não se inscreveu, se inscreva, por favor. Isso também ajuda muito no logaritmo do YouTube. Você já fez a sua cidadania?
Me conta como é que foi o processo, me conta se eu falhei em alguma coisa, me dá um feedback, é muito importante para mim qualquer feedback, e eu gostaria muito, muito, muito de ouvir vocês, de ter gente participando aqui comigo e me falando o que vocês querem assistir mais alguma coisa da Irlanda, quer que eu fale mais alguma coisa. É isso aí, agora é a saga do passaporte. E esse daí vocês vão ter que esperar para o próximo vídeo. Portanto, acionem o sininho e se inscrevam para vocês receberem notificação quando o vídeo do passaporte vier. Por que que eu não faço passaporte agora? É porque eu sou ruim? É porque eu quero que todo mundo volte? Eu quero que todo mundo volte, mas não é por isso. É porque o passaporte ainda não chegou. Eu tô esperando. Então, quando chegar, eu já faço o vídeo inteiro. E também aproveita e tem outro vídeo, fica um pouquinho menorzinho para vocês assistirem. E eu vou com todo o processo de novo, né, para todo mundo poder acompanhar e as datas, o tempo que levou, os problemas que tiveram no percurso, valores e tudo mais. É isso aí, galera. Aproveitem a semana, boa Páscoa para todo mundo e um beijo, eu fico por aqui. Slán!